Fala, meus elétrons, tudo positron? No último vídeo a gente viu uma introdução sobre pilha e eletrólise. Falamos que a pilha é um sistema onde ocorrem reações espontâneas e libera energia. Só que como é que surgiu essa ideia de pilha? Qual foi a história? Será que a pilha surgiu de um dia para o outro? É o que a gente vai conversar nesse vídeo. Vamos lá? Bom, a gente já sabe que uma pilha é um sistema que gera energia elétrica naturalmente por reações químicas. Então eu tenho uma reação química e essa reação química natural gera energia elétrica. Se por acaso eu fizer o processo contrário, eu tenho um outro processo chamado eletrólise. A gente vai focar nesse vídeo na ideia de pilhas. Tudo começou em 1791 com Luiz Galvani. Ele era um médico e percebeu que quando ele abria rãs e encostava em duas partes diferentes com uma mistura de metais, a perna da rã ela mexia, mesmo a rã estando morta. E ele percebeu que ele fazia isso para vários metais e a perna da rã fazia isso. E com isso ele criou a primeira teoria elétrica, que é chamada de teoria da eletricidade animal. Então ele achou que toda a energia elétrica vinha de dentro das rãs e o metal simplesmente conduzia. Um pouco depois, cerca de 9 anos depois, Alessandro Volta ele fez uma suposição que a energia não se encontrava na rã, mas sim nos metais. E com isso, ele pegou discos de cobre e zinco e começou a empilhá-los um em cima do outro, colocando algodões com ácido sulfúrico no meio. E com isso ele fez um empilhamento. E viu que quando você tem esse empilhamento, você gera uma corrente elétrica. Como você está empilhando, esse dispositivo ficou conhecido como pilha. Só que o sistema do Volta ele tem um problema. Como você usa ácido, ele libera vapores tóxicos. Então não é prático você utilizar isso no dia a dia. Mas esse experimento criou uma revolução tão grande que a unidade de tensão elétrica ficou conhecido como volts, que foi em homenagem ao Alessandro Volta. Um pouco depois, 36 anos depois, John Daniel ele melhorou, otimizou o processo de volta. Então agora ele está fazendo um sistema que gera corrente elétrica, mas que não precisa de ácido para acontecer. Você vai precisar de um eletrodo, placas de metal e uma solução que contenha os sais desse metal. E ele percebeu que também gerava corrente elétrica. Então a pilha de Daniel é a pilha mais estudada hoje, inclusive no ensino médio. Então o que a gente vai ver daqui para frente é em cima dessa pilha de Daniel. Alguns anos depois, William Grove ele criou a célula combustível. A pilha de Daniel ela não era eficaz para conduzir eletricidade durante longos períodos. Já a pilha combustível de Grove foi a primeira pilha que você consegue alimentar um sistema durante um longo tempo. Então foi o primeiro sistema utilizado para alimentar lâmpadas em larga escala. Alguns anos depois, Gaston Platté ele criou a primeira bateria recarregável. Uma bateria é um sistema composto por várias pilhas. E a vantagem desse meio é que você conseguia recarregar essa bateria quando ela chegava ao seu fim. Então você podia usar, por exemplo, um dínamo, que é o equipamento que você transforma a energia mecânica em energia elétrica, para recarregar esse sistema. Então você tem um sistema a longo prazo. E é esse tipo de bateria que foi muito utilizado nos carros e automóveis. Então, uma invenção feita lá em 1860 foi aprimorada e utilizada até hoje nos automóveis.
Alguns anos depois, cerca de 6 anos depois, Leclanché criou a pilha seca. A pilha seca tem esse nome não porque ela seja seca, mas ela não usa um líquido, ela usa uma pasta. E é a pilha que nós usamos hoje em controles remotos, em equipamentos pequenos. Então essa pilha também foi revolucionária por ser muito prática e pequena. Então teve uma revolução muito grande e é a partir dessa pilha seca que surgem grandes empresas da parte de eletrônicos, como a Duracell, como uma das partes da Philips e por aí vai. Então a Duracell ela foi extremamente influenciada pela invenção do Leclanché. Pouquinho depois, em 1899, Valdemar Jung ele consegue inventar a pilha de níquel-cádmio. É uma pilha que relativamente você tem um longo período de liberação de elétrons, ou seja, ela funciona por um longo período, era relativamente barato e acessível. Então ela foi muito utilizada até mais ou menos o final da década de 90. Em 1901, Thomas Edison, que foi um inventor um pouco contraditório por conta de grandes problemas em suas invenções, dito que muitas das suas invenções foram surrupiadas de outros inventores. Você tem a criação da pilha alcalina. Então você modifica a estrutura das pilhas, por exemplo, a pilha de Leclanché, que utiliza um sistema ácido, e começa a usar uma base forte. E essa base forte aumenta a durabilidade e a descarga dessa pilha. Um fato interessante é que as células solares, a energia solar, ela foi criada em 1954. Só que era muito caro e não era escalável. Então não tinha um grande acesso à população. Mas é uma tecnologia que surge há mais de 50 anos. Em 1970 se surge a bateria de íon lítio, que é a bateria mais comum que nós tivemos até poucos anos atrás. E essa bateria, ela entrou muito na parte de sistemas de celulares. E esse sistema, você tem baterias que têm longos prazos de descarga, longas vidas úteis, mas ela tinha um problema. Ela tem aquele problema de vício da bateria. Depois de certo tempo, a bateria fica viciada e a vida útil dela começa a diminuir com o número de ciclos de recarga. Mas que também foi uma revolução no nosso sistema. Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente fez uma pequena trajetória de como surgiram as pilhas. Como você tem a história, vocês viram que a pilha surge lá em 1700 e alguma coisinha, e a última pilha que a gente tem de grande revolução é em 1970. Então foram quase 200 anos de história para conseguir atingir o que nós temos hoje. A química é uma ciência viva. Cada dia você vai descobrindo um novo incremento e esse incremento ele vai sendo melhorado e você tem um objeto que é realmente utilizado pela sociedade. Muito obrigado, até a próxima, beijos no elétron!